Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente eu quero aqui reconhecer o espírito democrático do deputado Capitão Contar, que me cedeu o seu tempo, inverteu comigo o seu tempo, e quero dizer que, na ocasião em que estava falando, ele me pediu uma parte, eu só não concedi a parte porque o tempo era muito curto para poder discorrer do assunto que eu estava discorrendo, mas não costumo, assim, não conceder a partes. Em todo caso, agradeço ao deputado Capitão Contar, porque o que me traz à tribuna hoje é um assunto muito importante para o conjunto da população, que é a questão da saúde pública e a situação do hospital, o maior hospital do Centro-Oeste, que é a Santa Casa de Campo Grande. Na verdade, é uma novela que se arrasta há muito tempo, praticamente desde o início dos anos 2000, a gente ouve falar da situação da Santa Casa, que tem uma dívida enorme, que tem atrasado os salários de médicos, que não consegue reduzir a fila das cirurgias eletivas, e a direção da Santa Casa constantemente reclama dos repasses, tanto por parte do governo federal, do governo do estado e da prefeitura de Campo Grande. Existem, da parte dos governos, uma explicação de que os repasses são feitos, mas nunca são satisfatórios, suficientes, e há uma certa desconfiança da aplicação desses recursos, da forma como esses recursos são geridos. Há um questionamento sempre que é feito em relação à administração da Santa Casa, que está sempre reclamando que falta dinheiro e, mesmo depois dos repasses feitos, os serviços não são normalizados e as reclamações continuam. Nós estamos agora vendo pela imprensa que os médicos estão anunciando uma paralisação dos atendimentos porque os salários estão atrasados. E a direção da Santa Casa joga a responsabilidade para o poder público, dizendo que os salários estão atrasados porque a prefeitura, o governo do estado, atrasam também no repasse dos recursos. Na briga do mar com o rochedo, quem é que leva pior? A conchinha. Na briga da direção da Santa Casa com a prefeitura e o estado, quem é que leva pior? Os pacientes, a população, que volta para a fila das cirurgias eletivas, tem suspenso o procedimento que ia fazer, não tem uma previsão de data, e aí o problema continua se arrastando. Segundo informações, a Santa Casa de Campo Grande realiza uma média de 150 cirurgias por dia. Por dia. 150 cirurgias eletivas por dia. Isso significa que a greve que os médicos estão anunciando, né, que pode ser que aconteça, ela vai aumentar a fila de espera ou vai represar ainda mais o número de pessoas, de pacientes que estão aguardando para realizarem cirurgias eletivas.
Então, eu vejo que essa situação é extremamente preocupante. Agora, uma questão nós temos que questionar. Não pode ficar Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul, refém da Santa Casa. Não pode. A política de saúde não pode ser, como a gente já falou em outras situações, hospitalocêntrica. Ou seja, o hospital no centro, tudo direcionado para o hospital, né? E é isso o que infelizmente acontece nos nossos dias, né? Eu estava vendo uma reportagem também da superlotação no hospital regional, que é da administração estadual, em que o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, estava dizendo que, ao invés das pessoas procurarem a rede pública, a atenção básica, as unidades básicas de saúde, todos vão para o hospital. Então, existe aí um problema muito sério, porque acaba superlotando o hospital com procedimentos e atendimentos que poderiam ser feitos nas unidades básicas de saúde ou nas UBSs, né? Ou melhor, também nas UPAs, unidades de pronto atendimento. Então, quando tudo é direcionado para o hospital, acontece esse problema. Hospital superlotado, o atendimento deixa muito a desejar e encarece demais o serviço de manutenção daquela unidade hospitalar. Mas eu vi hoje na imprensa uma notícia que, de uma certa forma, traz esperança para todos nós, né, na solução desse problema, que é a possibilidade do município de Campo Grande construir um hospital municipal. Tem aqui na imprensa a fala do secretário de saúde do município, que diz que Campo Grande pode fazer um estudo e ir atrás de recursos para construir um hospital municipal, o que seria uma medida extremamente importante para nós não ficarmos sempre reféns da Santa Casa. A Santa Casa fazendo esse jogo ou fazendo esse discurso de que não tem recurso, de que está quebrada, de que não paga salário, porque o governo repassa o dinheiro, e fica essa novela, como eu disse, desde 2000 para cá. Já teve até intervenção em 2005, o prefeito era Nelsinho Trade, governador em exercício Egon Krakeck, na época, fizeram intervenção na Santa Casa, que durou vários anos. A Santa Casa foi devolvida para a associação beneficente, hoje está de novo com a associação beneficente, mas se naquela época em que houve a intervenção do poder público, tinha 38 milhões de dívidas, houve um equacionamento da dívida, a administração foi devolvida para a associação, e agora o problema permanece, persiste. É preciso que o poder público atue no sentido de colocar um fim a essa situação. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, ele também está atrás de alternativas para que a população do Estado não fique dependente do serviço da Santa Casa. Então, eu vi aqui, na imprensa de hoje, que o governo do Estado e a Prefeitura planejam medidas emergenciais, além da construção de um hospital municipal em Campo Grande. Permita uma parte, deputado. Então, vou permitir. O secretário Geraldo Rezende diz que tanto o governo estadual quanto o municipal estão descontentes com o serviço oferecido pelo hospital e a ausência de diálogo com a atual gestão. E
ambos os governos, tanto o Estado quanto a Prefeitura de Campo Grande, estão pensando em soluções emergenciais para não ficarmos refém, dependente da Santa Casa. E, inclusive, estão pensando até da contratação de serviços de outros hospitais para direcionar os pacientes e não ficarem todos eles dependentes da Santa Casa. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, deputado Cabomir, porque essa novela já tem quase 20 anos que a gente escuta o mesmo discurso. A direção da Santa Casa reclamando que não tem dinheiro, os governos, tanto municipal quanto estadual, dizendo que estão repassando e de vez em quando aumenta o repasse, o valor do repasse, mas nunca é suficiente. E a gente sabe que também tem questionamentos ali, denúncias de que as coisas não são bem geridas, de que a administração deixa a desejar, que não é transparente. Existem reclamações de que não há transparência na gestão dos recursos da Santa Casa. Então, eu estou aqui dizendo que começa a aparecer uma luz no fim do túnel quando o governo estadual, através da Secretaria de Saúde, e a Prefeitura de Campo Grande se mobilizam para buscar alternativas para atender a população e a gente não ficar nas mãos da Santa Casa sempre. Concedo uma parte ao deputado Cabomir. Deputado Peluquemp, na minha avaliação, a primeira coisa que essa casa precisa fazer é, através do nosso presidente da Comissão de Saúde, o deputado Antônio Vaz, fazer uma visita, né, em loco, no Hospital do Trauma, para saber se de fato começou a funcionar esse hospital. Que essa também é uma novela de vários anos. Porque com o funcionamento de 100% dos leitos do Hospital do Trauma, com certeza vai desafogar um pouco a Santa Casa. Segunda questão, deputado Pedro Kemp, nós precisamos tratar Santa Casa, governo do Estado, Prefeitura, repasse do SUS, de uma forma mais clara, mais transparente. Eu acho que tem que ser feita uma audiência pública e chamar esses entes aqui, né, convidá-los, acho que tem que convidar. Secretário-geral do Resende, secretário de saúde do município, diretor do presidente da Santa Casa, para saber aonde que não chega o dinheiro, né? É o do SUS, os repasses que não chegam, o que a Santa Casa, que a Prefeitura tem que repassar, não chega completo, o governo não passa completo, qual que é o déficit da Santa Casa, qual que é a despesa, qual que é o superávit, para ficar mais clara essa discussão. Porque, deputado Pedro Kemp, eu tenho acompanhado o sofrimento da população do Estado com relação, principalmente o interior, para transferência de pacientes para Dourados ou para Campo Grande. Então, assim, as pessoas sofrem demais. Vossa Excelência, imagine uma pessoa idosa, com 80, com 85, quebra o fêmur e fica 10, 15, 20 dias no hospital do interior, porque lá não tem como fazer essa cirurgia, lá no município, aguardando para ser transferido. Quantos desses pacientes não vão a óbito por negligência, por imperícia, por irresponsabilidade? Então, a questão saúde é um problema que tem que ser tratado como prioridade. Olha, se o governo não tem dinheiro para fazer grandes obras, né, para trazer shows, mas que tenha dinheiro para socorrer o ser humano no seu momento de necessidade. Pô, saúde é a vida da pessoa. E aí a gente percebe que fica nessa novela, né? Santa Casa teve a junta interventora, entrou direção nova, mas você percebe que falta o ingrediente principal, que é finança. É finança. Eu não acredito que a Santa Casa não tenha vontade, né, de resolver todos os problemas de saúde dos seres humanos do Estado, mas sem dinheiro ela não consegue. Por exemplo, se o Hospital do Trauma está funcionando 100%, as questões de acidente, de trauma, vai tudo para lá, sobra mais vaga. Mas não.
Você está com um paciente para fazer uma cirurgia eletiva há 2, 3 anos aguardando, quando chega próximo de fazer a cirurgia, entra uma emergência, a cirurgia é suspensa. É assim que nós estamos vivendo com a saúde nossa aqui no Estado, infelizmente. Quero cumprimentar Vossa Excelência e inquirir, convocar, pedir para a Comissão de Saúde que possa se posicionar diante desse problema. Não tem outra forma de resolver, é ir para cima. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e queria dizer que eu acho que antes da gente questionar, inclusive, o valor que é repassado para o hospital, a gente precisa questionar como é que esse dinheiro está sendo aplicado. Também precisa de ter transparência na gestão dos recursos, coisa que há muitos questionamentos em relação a isso. Vou permitir. Então, eu acho que recurso a mais sempre é bem-vindo na saúde. Agora, é preciso que esses recursos sejam bem aplicados e que haja transparência. A população tem que haver controle social para saber como é que esse dinheiro está sendo aplicado. Uma parte, logo em seguida eu vou encerrar, porque eu fiz um compromisso com o deputado Eduardo Rocha, que também parece que vai tratar desse assunto de saúde. Do Hospital de Três Lagoas, Nossa Senhora Auxiliadora, inclusive mandamos uma emenda lá de R$50 mil. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência aborda um assunto extremamente importante. Eu estive com o Geraldo Rezende, o nosso secretário de Saúde do Estado, na reabertura do segundo momento da Caravana da Saúde a semana passada, e eu, juntamente com o governador, o Geraldo e o José Mauro, que é o secretário de Saúde de Campo Grande, todos preocupados com essa questão. Como disse Vossa Excelência com muita propriedade, o governo está, aquilo que foi pactuado está em dia. A prefeitura alega que está em dia. Nós tínhamos aí esse elefante branco chamado Hospital do Trauma, que na verdade mais de 23 anos praticamente para ser inaugurado. O governo do estado vai lá, faz a inauguração, cumpre com aquilo que foi pactuado, e aí nós temos casos, não é de 2 meses, como disse o Cabalmi, nós temos casos, como eu conheço, de uma senhora, que já usei essa tribuna 2 vezes para falar, que já judicializou o caso de uma fratura de fêmur, e por incrível que pareça, deputado Pedro Kemp, essa senhora fraturou a perna dentro da Santa Casa. E coincidentemente ou não, o próprio médico que a atendeu é justamente ortopedista, hoje secretário de Saúde. Então, a reunião é o seguinte, Geraldo está indo para Brasília, o doutor José Mauro disse que ia conhecer em Cuiabá um sistema, pensando até na possibilidade de ter um hospital municipal. Agora, até construir, existem alguns hospitais que podem muito bem fazer um convênio, um contrato, para a gente desafogar essa fila, lamentavelmente, de tantas senhoras acima de 70 anos, em cima de um leito em casa, como é o caso da dona Francisca, lá do Aerorancho, 1 ano e 2 meses. E aí, Vossa Excelência fala de algumas denúncias que estão tendo internamente. Não estamos nós aqui e não podemos cometer o pecado do pré-julgamento, longe de nós isso daí, mas alguns membros do próprio Conselho estão fazendo alguns questionamentos internos e é preciso que isso realmente venha à tona, que seja transparente. Agora, não é um saco sem fundo. Eu, quando fui vereador, o deputado Cabalmi era vereador, quando houve a intervenção em 2005, a novela que vem de muito tempo e as pessoas sofrendo. Portanto, eu espero que no espaço curto de tempo, deputado Pedro Kemp, essa situação seja resolvida e que os nossos irmãos sul-mato-grossenses não venham, principalmente no momento de maior vulnerabilidade, no momento de dor, e não tenham o atendimento que lhes é devido. Quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência pela concessão do aparte. Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência e vou encerrar, senhor presidente, porque eu fiz um compromisso de ceder uma parte do meu tempo e eu quero dizer que nós precisamos fortalecer a regionalização da saúde, dotando os hospitais regionais do Estado, nas cidades polo, de condições de infraestrutura, de equipamentos para atender a população na região. Nós precisamos, em Campo Grande, de alternativas para atender a população, principalmente para desafogar esta fila de cirurgias eletivas, de casos que precisam de atendimento e que não estão encontrando. Nós precisamos deixar
ou melhor, nós precisamos de alternativas para atender a população e acabar com essa dependência exclusiva quase do Hospital Santa Casa. E a Santa Casa, que recebe recurso público, precisa dar mais transparência sobre a aplicação desses recursos para a gente ter um fim dessa novela que é essa troca de acusações entre Santa Casa e o poder público e, finalmente, atender a população que precisa. Então, agradeço ao deputado Capitão Contar por ter invertido o tempo comigo e cumpro aqui o compromisso com o deputado Eduardo Rocha para que ele possa também fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.